E aí, pessoal, boa noite a todos. E aí, Ezequiel, e aí, Múcio, como é que vocês estão? Boa noite, Diógenes, boa noite, Ezequiel, tudo bem? E vocês, tudo certinho? Tu- É isso aí, tudo em ordem, graças a Deus. Hoje estamos aqui se reunindo para fazer mais um bate-papo do trader. E hoje nós vamos falar sobre gap de barras, né? E o Mussi, que já tem aí uma certa experiência nessa área, ele vai explicar, vai passar um conteúdo aí, nota 10 para gente, principalmente nesses dias que o mercado aí tem feito uma pernada e lateraliza, é um assunto que pode ajudar bastante aí, às vezes quando a gente está meio perdido no trader, ali procurando uma entrada, não encontra, o mercado faz movimentos contra-intuitivos e a gente pode utilizar esse recurso ao nosso favor. Múcio, pode ficar à vontade, Múcio, aí nas suas explicações. Então, Diógenes, primeiro a gente tem que começar a explicar o que é um gap, né? Gap é um espaço, certo? É um espaço entre dois preços, né? Então, se você tem um espaço entre dois preços, você tem um gap. Normalmente as pessoas têm um conhecimento do gap da abertura, né? Que é quando o preço fecha num dia e no dia seguinte ele abre com um espaço vazio. E a maioria das pessoas que iniciam no mercado, eles aprendem que o gap é aquilo ali, e só aquilo ali. E eu devo dizer para vocês que realmente aquilo ali é um gap. Mas existem outros tipos de gap que são relevantes para quando a gente está operando, e principalmente para quando a gente quer pegar um movimento de tendência ou identificar ou tentar diferenciar o dia de tendência do dia lateral, que é o gap entre barras. Esse gap é um gap que acontece do fechamento de uma barra em relação à barra subsequente. Ou seja, Nossa, pera, uma pausa, Múcio, uma pausa. Deixa eu entender, porque eu conheço o gap, você acabou de falar, o gap de abertura. Veja só, o dia de hoje o mercado teve um gap, no caso, que foi ali um gap de abertura, onde ele já abriu numa outra região do fechamento do dia isso, anterior, né? isso. Esse é o Esse mais, gap mais é contido entre o fechamento do dia anterior, o fechamento onde o preço fechou no dia anterior, e da onde o preço abriu no dia seguinte. Isso é um seria gap. onde o Ezequiel está demonstrando aí, esse espaço Isso, aí de esse pontos espaço. entre. O que é esse Entendi, entendi. espaço ali? O que acontece nesse espaço? Como o nosso mercado fecha durante o período, as pessoas tentam dizer assim, não, porque ali não houve negociação. Mas não é que não houve negociação. O mundo não para, os negócios continuam, as empresas continuam operando, tudo continua trabalhando, tudo continua acontecendo. Só o mercado está fechado. E quando no dia seguinte o mercado abre, todo esse intervalo que, que ele estava fechado e que o mundo continuava trabalhando e continuava operando, e as empresas continuavam, toda essa informação, ela existe. E o preço Certo. desconta isso na abertura do dia seguinte, entendeu? Então isso é como se houvesse uma negociação nessa região ali. Né? Então por isso que muitos autores consideram que o gap é uma barra. Né? É uma barra Entendi. de negociação durante esse período. Né? Entendi. Por isso que tem sempre aquela história de que geralmente quando o mercado abre com gap, gapado, ele tende a fechar o gap, mas isso vai depender do interesse da negociação que o mercado abriu ali em função, fugindo daquela região, se ele vai fechar ou não, vai depender da importância da região, Múcio, no caso. Nem sempre ele vai, por exemplo, geralmente ele tende a fechar, mas nem sempre dá para contar com isso. O que acontece? Os gaps eles sempre serão fechados.
O problema é saber quando, entendeu? É o time. Exatamente. Então, o problema é saber quando. Ele não quer dizer que ele vai ser fechado no dia, na semana, no mês. Pode levar 1 ano para ser fechado, 2 anos, entende? Eles dizem Entendi. que todo gap será fechado, porém não se sabe quando, né? Então você não No sabe dia se de ele vai ser hoje, fechado ou não. no dia de hoje não ocorreu, né? O fechamento. Tô vendo aí o espaço, ele não tentou ir no fechamento e não conseguiu. Pode demonstrar aí para nós, ô Ezequiel? Hoje ele não conseguiu fechar o gap. O gap ficou, o espaço ficou aberto. Beleza. Né? Então o que você vai ensinar para a gente hoje é algo a mais do que esse gap que o Ezequiel está demonstrando, que é o gap de abertura que ficou aberto. Seria algo além disso? O gap Sim, entre barras? isso. Porque além Tô desse curioso. gap que todo mundo aprende já, quando começa a operar, já aprende que existe esse gap da abertura, existe um outro gap que. Existem outros vários tipos de gap, mas nós vamos abordar o gap entre barras, né? Isso. Que é o tema da nossa conversa. Existe um outro tipo de gap, que é esse gap entre barras. Ou seja, são espaços compreendidos entre, entre três candles, vamos considerar. Né? Ali que você pediu para eu parar um pouquinho a hora que eu estava explicando, porque ficou um pouco confuso, né? Isso. Porque eles são você tem que pegar três candles consecutivos, e entre esses três candles consecutivos, eles são você marca a máxima do primeiro, certo? Em relação à mínima, se for um candle, no caso de alta, né? Em relação à mínima do terceiro candle. O do meio você exclui ele, certo? É o que o Ezequiel está marcando ali no gráfico, para mostrar para vocês. Esse espaço contido, esse espaço entre a máxima do candle número, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, 29, 28, a máxima do candle 28 e a mínima do candle 30 é um gap, certo? E o que significa isso? Significa que durante a formação do preço, naquela situação, houve urgência na compra, houve pressão compradora, certo? Certo. Esse gap, em dias laterais, eles costumam ser sempre fechados no mesmo dia, e já rapidamente ele volta um outro candle, como foi o caso ali do 25, do 35, perdão. Ele vem logo ali após 3, 4 barras, até 5 barras, e já fecha o gap, certo? Isso denota a lateralidade. Isso nos ajuda a identificar um dia lateral. Agora, os dias de tendência, eles têm uma diferença. Esses gaps, eles acabam permanecendo abertos. E isso te dá um apoio para você poder acreditar que o alvo que está traçado, que até um dia nós temos que fazer um bate-papo do trader sobre alvos, e Isso. daí é um outro assunto, que a gente te ajuda na informação de que esse movimento vai ser levado até determinado alvo. E que existe uma pressão no sentido, uma pressão, no caso aí que o Ezequiel está mostrando, uma pressão vendedora, no sentido do movimento, entendeu? O Repare fato que das barras de segmento estarem respeitando, no caso, o gap da barra anterior, essa seria a pressão, moço. No caso, de ele não estar mais violando ali para cima e tá respeitando elas, é um dia de tendência. Marca, dá a característica de tendência. Ele te dá a característica de tendência, ele te dá a característica de um rompimento, quando o rompimento é muito forte. Ele te mostra, ele te diz, olha, houve um rompimento. O preço volta, tenta voltar ali e não consegue mais voltar.
Veja que toda vez que o preço sobe novamente, depois desse movimento que o Ezequiel está mostrando aí na tela, ele não consegue voltar até aquele ponto novamente. Entende? Então ele não tem como. Ele existe uma predominância, existe um domínio da ponta vendedora muito claro, muito forte. Então isso, para quem está operando day trade, e ele tem que levar muito em consideração, porque para ele não ficar contra esse tipo de movimento, entendeu? Às vezes, por casualidade, você está operando acreditando que seja uma lateralidade e que o mercado, né, você está comprando baixo numa lateralidade, né? uma reversão ou coisa parecida, e você entende que o mercado está numa lateralidade, que talvez ele esteja abaixo na lateralidade, mas que você observa que ele vem de um movimento deixando muito gap aberto, já é um motivo para você abortar a tua operação, entendeu? E já repensar, vou esperar a hora que tiver uma correção na compra aqui, a hora que os compradores fizerem uma tentativa de reverter, eu vou entrar na venda, porque a maioria das reversões vão falhar, entendeu? Você não ficar contra esse tipo de movimento, porque isso denota que quem que está no predomínio, a força que está predominante no mercado, ela fica determinada pelos gaps, entendeu? E isso mostra a força, pressão. Ou seja, às vezes os próprios players estão vendendo a mercado, certo? Não, eles não estão vendendo nem em ordem limite, eles estão agredindo a mercado o preço. E daí que causa esse deslocamento de preço. O gap nada mais é também do que um deslocamento forte do preço, sabe? Sensacional, Múcio. Quer dizer, não somente o gap de abertura, mas eu consigo para o intraday tá mapeando essas regiões e tá buscando fazer um trade onde ocorreu uma maior disputa pelo preço. Porque observe aí no dia de hoje, olha, o Ezequiel marcou o gap daquela pressão compradora e olha quantas vezes aí eu vejo que essa barrinha que gerou o gap, apesar que o preço voltou e cotou lá ela, mas ele jogou o preço por uma, duas vezes, só depois, com muito volume, é que houve um rompimento dela, se o Ezequiel prolongar essa linha. Ou seja, isso daí é uma ótima referência para você tá entendendo a movimentação do dia, para você estar operando operações curtas ou até mesmo tá buscando uma operação mais longa, Múcio? Sim, com certeza. É imprescindível. Você precisa entender gap para poder operar day trade. É impossível a pessoa não olhar gap de barra operando day trade. Eu acho que eu, pelo menos, claro, existem outros métodos e tudo mais, mas eu não consigo operar sem estar observando esses detalhes, entendeu? Para mim são de extrema relevância. E às vezes a gente fica ali se perguntando ali o porquê, por exemplo, se você está trabalhando aí apenas com suportes e resistências, você, por diversas vezes, você vai estar esperando o preço em um suporte, só que o preço vai estar na frente desse suporte para você fazer a sua compra, você fica sem participar do trade. É esse exemplo. Se eu marco, por exemplo, o dia fecha, marcou, esse dia aí é um dia claro. O preço abriu e o preço pegou ali. Se você observar no bate-papo anterior, a barra 1, ele já nos mostra que o dia tinha uma probabilidade de ser lateral. Não o dia, mas os próximos minutos, pela característica da barra, pavio para cima, pavio para baixo. Quem não acompanhou essa aula, esse bate-papo está aí em vídeos anteriores, é fundamental porque é uma sequência. Mas se você observar, se você marca para operar no dia de hoje, dia 6 de abril de 2022, você começa a mapear o preço da forma tradicional, normal. Você vai pegar, você vai marcar o topo do dia, que foi marcado ali pela barra 10, e você, se você está aguardando para fazer a sua entrada, você vai marcar o fundo do dia. Em momento algum, o preço, pelo que eu estou vendo, ele não foi nessas regiões para você tomar o seu trade. Pelo que eu estou vendo, o preço trabalhou em gaps, tanto na parte de suporte ali embaixo, que transformou o gap como suporte, e transformou o gap, a resistência, como um gap lá na alta.
né? Se você observar a barra 14, acredito que a barra 15 do dia, se o Ezequiel trazer essa linha lá, já na primeira pernada, no primeiro topo, marque o primeiro topo do dia, Ezequiel. Vamos deixar marque o topo do dia, o primeiro topo. Esse daí, exatamente. E marque o gap que ocorreu nessa pernada. O gap de baixa, né? Não, aí não teve gap. Ele fechou o gap, né? Foi fechado. Mesmo com o gap fechado, ele voltou futuramente ali, lá, testou a região e não conseguiu ganhar ela. Isso. Houve uma armadilha ali. Aham. Sim, sim. Fica para outro bate-papo. Mesmo assim, ele com o gap fechado, o preço ainda ficou ali, uma região onde houve uma disputa considerada ali, né? Ele não conseguiu ganhar aquela região ali. Então, o mapeamento Ele não dessas ganha áreas, né, essa Rony? região, né, Jorge? Ele não ganha essa região até porque ele tinha um outro gap, que daí é um outro assunto que tem que ser marcado ali também, pode ser Aham. marcado, que é da barra 96 de ontem, tá? Que ele foi fechar esse gap toque de mínima, tá? Ah, então os gaps entre barras funcionam também você buscando dias anteriores. Você mapeando para o seu dia de operação seguinte. Isso, também. Você vê que ele não fechou o gap Entendi. de abertura, mas ele fechou esse espaço que tinha entre a mínima de ontem e que coincidentemente foi a máxima de hoje. Sim, sim. Isso hoje foi um exemplo, a mínima de hoje foi um gap também que foi fechado de outro dia, né? Ó. Daí hoje quem estava acompanhando na nossa salinha lá as operações hoje viu que a gente realizou o nosso lucro aí da venda nesse ponto aí, justamente tendo essa visão, entendeu? Que nós estávamos fechando esse gap lá. Ou seja, uma região mágica, você parece mágica, mas ali, se você pensa que o mercado ia ali derreter e ir embora, ele apenas estava vindo fechar um gap de dias anteriores. Exatamente. Esse.
Certo, Ezequiel. Aí no meu caso, se eu estou procurando uma operação aí, eu posso utilizar esses gaps para os meus melhores pontos de entrada. A gente está vendo que o preço ele tende a respeitar muito, tanto para assumir um risco no trade ali, me posicionar, e tanto para carregar esse trade ou fazer parciais num outro ponto onde existe um gap aberto. No caso, você demonstrou aí com a própria barra 78, né, que deixou o gap lá e o preço foi buscar aquele gap lá de alto, demonstrando aí essa de como que a gente pode utilizar esses gaps de barras no nosso dia a dia, nas nossas operações. Mas aí que é um outro assunto. Entendi. Apesar, apesar de conter muita informação nesses padrões que você mencionou, falando sobre gaps, você pode me dizer mais ou menos se existe um parâmetro de quantidade de toques que eu posso considerar um gap forte ou um gap que vai se tornando mais fraco no decorrer do dia na certa região? Por exemplo, o preço tende a respeitar, tem um parâmetro, a linha já tocou ali duas vezes naquele gap, três vezes, o que, é que eu posso interpretar, o que, é que eu posso tirar isso de proveito de informação para me segurar uma posição ou não?
Ajuda muito, né? O mercado tem que criar uma estrutura para reverter isso aí. E lembrando ainda que 60% das vezes, mesmo assim, falham, entendeu? Certo. Entendi. Toda essa queda deixou um gap aberto da queda de ontem? Vários gaps. Do início do movimento, veio com um gap aberto ou não? Sim, né? Show de bola. Eu ia te perguntar se na prática realmente. Eu ia fazer esse desafio aí para você. Tem na conta Parciais. Justamente porque você estava vendo esse gap, viu a puxada e você viu a formação dele e você pulou fora. Sim. Se segura achando que ia respeitar o suporte ali da 20 ali, aquele fundinho ali, ia dar ruim. Sim. Positivo, positivo, Ezequiel. Parabéns aí pela explicação. Como que tá o tempo aí? Eu não tô acompanhando, Ezequiel.
não ficar um vídeo muito longo. Já tá mais ou menos, né? Então, então fazendo uma síntese, um resumo bem objetivo, Mussi. Poderia fazer uma complementação para deixar bem frisado nesse bate-papo e de repente já ver qual vai ser o próximo bate-papo para dar sequência aí nesses bate-papos que a gente está fazendo. O próximo bate-papo fica a critério de vocês aí, o que vocês quiserem o assunto que vocês quiserem comentar, né? A gente pode marcar e ver o que vai. O pessoal podia comentar aí pedindo, né, sobre o que eles querem que fale, se eles querem que fale sobre range, se eles querem que fale ondas, o que for, a gente pode ajudar aí, né, dar uma esclarecida. É óbvio que a gente passa uma coisa muito superficial, né, porque senão vai ficar uma aula aqui de 2, 3 horas só explicando o assunto, né, e daí a gente pode falar aí sobre o assunto que vocês quiserem. Deixa no comentário aí pra gente saber o que interessa para o pessoal saber, né, que a gente pode tá contribuindo aí com o pessoal que está começando no mercado, que não tem muita experiência ainda, que não tem muito conhecimento, a gente pode tá colaborando, né? Perfeito, Múcio, perfeito, Múcio. E quem tiver interesse de se aprofundar nos estudos, no conhecimento, tem a mentoria com aulas na prática, em pregões ao vivo, é só chamar lá no Instagram, fazer sua inscrição e aí estudar com a gente aí. Ezequiel, pode fazer suas considerações? É isso aí, pessoal. Então, até o próximo bate-papo aí. Vocês podem comentar, ver o assunto que vocês têm interesse, que a gente vai estar buscando sempre trazer um material bacana e disponibilizar aqui para todo mundo, para todos. E pedir o apoio do pessoal, né, para curtir, para compartilhar, para falar para o pessoal, né, para começar a ter mais engajamento nos nossos vídeos, que isso aí motiva a gente a fazer mais, né, Jorge? Exatamente. O intuito aqui é passar as informações, compartilhar para a gente se preparar, a gente unir forças aí e buscar sempre aí ter se destacar, ter um conhecimento diferente para poder estar aí, né, cara, encarando esse mercado que não é fácil. Mudar essas estatísticas. É isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, muito obrigado. Boa noite.